Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais. Mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar de seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma de embora vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar.
escolhi. Não temas, mas esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Pois o teu sangue
Muito bem, meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro de domingo à tarde, sempre glorificando ao Senhor pelas experiências que temos tido, que são resultado, na verdade, do programa que temos feito todas estas tardes. É muito importante nós lembrarmos, estarmos atentos, que não estamos simplesmente fazendo uma gravação para apresentar algum tipo de conteúdo, para simplesmente trazer aqui uma programação para as nossas igrejas. Muito pelo contrário, nós estamos trazendo o resultado de um amadurecimento, o resultado de uma busca, um resultado de uma necessidade que sentimos nesta hora, de estarmos mais próximos do Senhor, estarmos aprendendo aquilo que Ele tem dispensado para a sua igreja nesta última hora. Então, por conta disso, nós temos recebido mais de 500 vídeos do Brasil e do exterior, com os irmãos participando da nossa escola bíblica dominical, crianças, intermediários, adolescentes, jovens, obreiros, ou seja, toda a igreja está realmente envolvida neste trabalho, porque nós estamos entendendo, temos a certeza absoluta que isto é o preparo da igreja para a partida. Então, dito isto, meus queridos, vamos estar de pé, vamos iniciar a nossa reunião, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida. E nos apresentamos diante de Ti nesta tarde, pedindo mais uma vez, renova a nossa comunhão contigo, a Tua bênção sobre nós, o Teu perdão, a Tua graça, porque queremos ter acesso à Tua presença e ao participarmos deste programa, queremos continuar a sermos visitados por Ti. Dá-nos a Tua bênção, então, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, vamos louvar ao Senhor, cante conosco o louvor que vai ser projetado. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir-te, quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao qual és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Muito bem, irmãos, já louvamos ao Senhor, o louvor que edifica a nossa alma, que traz refrigério, mas vamos agora à nossa tarefa desta tarde. Nós temos falado nos últimos encontros acerca dos encontros de Jesus. Com a multidão, com a mulher samaritana, com os discípulos no caminho de Emaús, ou seja, todos os encontros de Jesus têm sido abordados nos nossos estudos da Escola Bíblica. E nesse domingo, nós vamos ver aqui, ainda com base no texto fundamental em Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, conforme dissemos, tema da nossa Escola Bíblica desta manhã. A primeira pergunta: de qual cidade Jesus estava vindo ou saindo? Quem vai responder esta pergunta é uma criança de 5 anos, a Ágata Michele Rodrigues Mouzinho, de Manaus. É a ovelha do pastor Wilson Nogueira. Vamos ouvir a resposta dela, meus irmãos. Ágata, de qual cidade Jesus estava vindo ou saindo? Jericó. Muito bem, Ágata, muito boa a sua participação. Como é importante ter a participação de crianças como você. E um abraço a todas as crianças da nossa obra. Vamos agora à nossa segunda pergunta. Tirando a multidão, cite o nome das pessoas e do grupo que estavam no evento. Quem vai responder a esta pergunta é o intermediário Pedro Gabriel Silva Anunciação. Ele é de Carpina, Pernambuco, ovelha do pastor Geisel Ferreira. Vamos ouvir a resposta. E a resposta, letra B, é Jesus, Bartimeu e os discípulos. Muito bom, meus irmãos. Tivemos então a participação nesse primeiro bloco
do estado do Amazonas e de Pernambuco. Vamos agora louvar ao Senhor com mais um hino para darmos sequência ao nosso trabalho. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Muito bom, meus irmãos. Vamos dar sequência ao nosso trabalho, então, desta tarde. Temos agora a próxima pergunta, ainda tratando a respeito dos encontros do Senhor Jesus no texto fundamental de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. A segunda pergunta: qual era a real situação de Bartimeu no momento do encontro com o Senhor Jesus? Cite 3 situações. Quem vai responder a esta pergunta é a adolescente Mariana Afonso do Carmo Amaral, de 11 anos. Ela é de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O pastor é o Carlos João Teixeira Fontes. Vamos ouvir a sua resposta. A paz, Senhor. Ele era cego, ele estava assentado junto do caminho e ele estava mendigando. Muito bem. Dando sequência, então, vamos continuar o nosso trabalho. Agora, a pergunta número 2, que fala do aspecto profético. No sentido espiritual e prático, prepare uma mensagem com base nas respostas da questão 2A, a questão anterior. Inclua a multidão. E quem vai trazer esta resposta ou esta breve mensagem é a jovem Adriele Lucena, de Vila Maria, Palmeira dos Índios, Alagoas. Ela é a ovelha do pastor Alexandre Jackson. Vamos ouvir a sua mensagem. Bartimeu, antes de ter o encontro com Jesus, ele era cego, estava mendigando e estava sentado à beira do caminho. E o homem, da mesma forma, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, ele era cego. Então, ele não conhecia o próprio Jesus, que é a luz que traz sentido e significado a todas as coisas. Então, traz entendimento àquilo que é visível, aquilo que antes nós conhecíamos, mas tínhamos incerteza quanto a nós mesmos. Então, de onde nós viemos, qual o propósito da nossa existência, para onde nós vamos, entender também sobre a finalidade da criação, dos acontecimentos ao nosso redor. E é o Senhor que faz isso com o homem. E muito mais do que isso, e com um propósito muito maior do que esse, é que a luz, que é Jesus, veio nos mostrar aquilo que é invisível, veio nos fazer enxergar aquilo que é eterno, aquilo que é o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. O homem também que não teve encontro com Jesus, ele vive mendigando. Então ele espera que pessoas e coisas preencham o vazio, que é um vazio da sua alma, e que só Jesus pode preencher. O homem que não teve encontro com Jesus, ele também vive assentado à beira do caminho. Ele não tem certeza sobre o destino da sua alma, então ele não caminha com Jesus, não tem certeza do seu amanhã. E é caminhando com Jesus que a gente encontra essas certezas, essa esperança, a paz e a confiança de que estamos com Ele durante toda a trajetória da nossa vida e que Ele está preparando um lugar, já preparou um lugar para nós. Muito bem, meus irmãos, nós
glorificamos ao nome do Senhor porque temos visto nossos adolescentes e jovens participando deste encontro, participando deste trabalho tão nobre que tem trazido tanta edificação, não é? Vamos louvar ao Senhor com mais um hino por conta disso, mas cante esse louvor junto conosco. Então, irmãos, nós estamos chegando à conclusão do programa desta tarde. Temos ainda a última pergunta a ser respondida. Vamos olhar ainda relativa aos encontros do Senhor Jesus no texto de Marcos, capítulo 10, 46 a 52. E a pergunta é: identifique no texto a doutrina de salvação, quanto à eleição, quanto ao chamado e quanto à santificação. Quem vai responder relativo à eleição é a senhora Maria Lucília Marques Moreno, de São Luís Maranhão, pastor Arnaldo Souza. Quem vai responder relativo ao chamado é o obreiro André Aparecido Neves Viana, do bairro Pantanal, Frei Inocêncio, Minas Gerais. O pastor é o pastor José Carlos Costa. E quanto à santificação, quem vai responder é o diácono André Felipe de Oliveira, de Colatina, Espírito Santo. O pastor é Roberto Giacomini. Então vamos ouvir a resposta dos nossos três irmãos. Respondendo à pergunta de número 3, que foi direcionada para senhoras e obreiros, que diz: identifique no texto a doutrina de salvação, eleição, chamado e santificação. Nós podemos ver no livro de João, no capítulo 10, no versículo 46, 49 e 52, nós encontramos estas respostas. No 46 nos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendicando. Aqui nós encontramos a eleição, quando Jesus se deslocou para o lugar onde aquele cego se encontrava. 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aqui encontramos o chamado, quando Jesus ele manda chamar aquele cego. 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu a Jesus e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui nós identificamos a santificação, quando aquele cego foi curado, quando ele seguiu a Jesus, quando ele viu a luz. Para valorizarmos a eleição, o chamado, precisamos viver em santificação.
Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. A eleição nós podemos encontrar no verso 46, que é quando Jesus ele se desloca para onde o cego estava. O chamado nós podemos encontrar no verso 49, que diz: e Jesus parando disse que o chamassem. Aquele homem ele era cego e mendigo. Como mendigo, ele certamente estava com suas vestes sujas e mal cheiroso. Só Jesus podia mudar aquela situação. Profeticamente falando, ele estava com suas vestes sujas de pecado e foram substituídas por vestes de salvação lavadas no sangue do Cordeiro. E o seu mau cheiro foi substituído pelo bom cheiro de Cristo. A santificação nós podemos encontrar no verso 52, que diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem ele viu a luz, ele enxergou a revelação e a necessidade de andar no caminho. 3. Santificação. Nós encontramos a resposta em Marcos capítulo 10, versículo 52, que diz assim: e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quando ele recebeu a cura da sua visão, ele poderia ter ido embora, porque ele alcançou a bênção que ele queria tanto para essa vida. Mas quando ele começa a seguir Jesus pelo caminho, ele aceita o projeto de salvação e começa a viver em santificação. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos então as 3 respostas relativas ao processo de salvação. Então agora nós vamos terminar o nosso programa louvando ao nome do Senhor, apresentando a Ele a gratidão do nosso coração por tudo que Ele tem feito no meio da sua igreja. Particularmente nesta semana tivemos a participação de 7 estados, ou melhor, nessa escola bíblica e no nosso programa de hoje, 7 estados participantes. Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo. Sendo que Manaus, a cidade de Manaus, tem mandado muitos vídeos para nós, temos recebido realmente uma quantidade expressiva. Todos os estados têm participado muito e isto é muito importante para nós. Vamos adorar então o nome do Senhor para depois voltarmos para o nosso encerramento. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Louvar ao Senhor, participar deste trabalho tão maravilhoso, com tantas experiências. E nós queremos dar uma informação aos irmãos. Muitos têm nos perguntado para onde enviar os vídeos que estão produzindo. Então, colocamos agora aqui na tela para você. Envie o seu vídeo para contato@radiomanaim.com.br. Este é o canal oficial para você enviar o seu vídeo. E saiba o seguinte,
Como são muitos, cerca de 400, 500 vídeos, até mais, conforme falei no início do programa, é uma seleção demorada, longa, criteriosa, mas isso não quer dizer que o seu vídeo não esteja sendo valorizado. Certamente haverá um momento em que ele será publicado também. É muito importante porque nos alegramos muito em ver a participação dos irmãos. Vamos orar então, terminando esta reunião. Senhor, nós adoramos, louvamos ao Teu nome por mais esta tarde na Tua presença, por esse trabalho tão edificante, porque Tu tens despertado o Teu povo para buscar a Tua face nesta hora. Nós Te glorificamos e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e por toda a eternidade. Amém. Queridos, lembrando, daqui a pouco, às 20 horas, temos a nossa transmissão, os nossos cultos transmitidos pelo YouTube. Mande o link para os seus amigos, familiares, aqueles que você está evangelizando. Muito importante esta participação de todos. Até o próximo domingo. Um abraço a todos. A paz do Senhor.